Gente, olha só, eu quero nessa noite trazer uma palavra ao seu coração, mas mais do que somente uma palavra para você sair daqui no dia de domingo, eu quero trazer também um alerta para você em tempos tão difíceis que nós estamos vivendo hoje. Porque eu não sei se você já parou para pensar, mas nós estamos vivendo tempos difíceis, né? Nós temos uma guerra hoje acontecendo no mundo, que por enquanto, né, tem sido uma guerra entre dois países, mas que está afetando economicamente o mundo inteiro, certo? Vai afetar, né, vai mexer com a gente por causa da dependência que nós temos hoje, né, desses países. Então, nós estamos vivendo essa guerra. Embora nós não estamos sendo diretamente afetados, nós estamos sentindo, nós vamos sentir isso, né? A Europa vai sentir, os Estados Unidos vai sentir, e a América Latina também vai sentir os impactos dessa obra, dessa guerra. A incerteza que nós temos hoje, né, é se isso pode se tornar ainda maior, né, e aí causar uns efeitos ainda maiores para a vida da gente, né, ou se isso vai se resolver. Eu, pessoalmente, acho que já se prolongou demais, porque hoje nós temos dois lados que não vão, de maneira nenhuma, ceder, porque os dois lados já perderam muito. Então, isso pode forçar uma escalada ainda maior, envolver outros países, e qualquer outro país daquela região que se envolva, pode trazer todo mundo junto com eles, os coleguinhas, né? Mexeu com um, vai mexer com toda a estrutura de guerra, e isso é preocupante, embora nós não estejamos sendo afetados diretamente, vamos ser afetados indiretamente. Estamos sendo apertados, os tempos têm sido difíceis, nós acabamos de sair de um dos tempos mais obscuros que o mundo já viveu nos últimos tempos, que foi essa pandemia, que começou como meio que uma brincadeira, é uma doença, é uma coisinha, vai passar já já, vamos ficar 15 dias em casa, ninguém vai sair. Daqui a pouco nós estávamos sendo completamente tolhidos da nossa liberdade. Pessoas começaram a perder o emprego, pessoas começaram a perder o seu ganha-pão, porque, não se engane, nós somos um país ainda, nesse tempo que nós estamos vivendo, que a maioria das pessoas trabalha para comer no dia. Não é tipo, vou no atacadão, vou fazer uma compra, vou estocar comida, vou ter... Não, a maioria da nossa sociedade levanta cedo, faz o seu dinheirinho para poder comer no outro dia. E nós vimos isso sendo afetado. Nós vimos se levantar no nosso país algo que nós nunca tínhamos visto antes, que foi a tirania de políticos. Políticos achando o seguinte: eu posso fazer o que quiser, eu posso falar o que quiser, eu posso obrigar quem eu quiser a fazer o que eu quiser. Nós vimos isso acontecer no Brasil. Você imaginava isso? Que você ia ver, por exemplo, mulheres apanhando na praia? Eu vi uma cena no Rio de Janeiro que me chocou. A mulher de biquíni sendo jogada dentro da mala de um camburão, né? De um carro da polícia, como se fosse uma bandida. São cenas que a gente não pode esquecer. E sabe o que acontece? Essas coisas, elas vão afetando o nosso psicológico.
a gente vai sendo abalados psicologicamente, pessoas que perderam parentes, famílias inteiras. Nós acompanhamos aí o drama do nosso querido aqui, pastor Josimar, está perto da gente, a gente não está dando nem exemplo de longe da gente. Mas ver pessoas da família morrendo, pessoas saudáveis, pessoas com saúde, pessoas com vida, com vontade de viver, com projetos para longo prazo. Nós vimos isso, cara. Nós vimos a pressão das coisas, nós estamos vivendo a pressão das coisas. Presta atenção, queridos, a sociedade está pressionada. Nós estamos pressionados. Ô pastor, legal, o que tem isso a ver com a vida da gente? Tem a ver demais, gente. Sabe por quê? Acompanha o meu raciocínio. Nós não temos estrutura para viver coisas assim. Eu não sei se você tem acompanhado aí a guerra, Ucrânia, Rússia, mas me diga, não precisa me responder, mas pense sinceramente se você hoje está pronto para pegar uma mochila, uma mala, jogar alguns documentos ali dentro, catar teu filho, pegar alguns brinquedos, jogar alguma comida na mochila e sair daqui rumo a Colômbia, Bolívia, Argentina, para você sair do teu país, porque seu país está sendo bombardeado. Me diga se você está preparado para isso, porque eu não estou. Eu não estou. Pessoas arrastando mala, pessoas 15 horas numa fila para sair do seu país, deixando tudo para trás, tudo. A gente não está falando assim, não, ficou trancado, ficou fechado, eu vou dar um tempo ali e vou voltar. Não, acabou. Aí você olha, você não percebe, mas uma guerra é cruel, porque naquele meio existem idosos, pessoas com dificuldade de locomoção, existem pessoas doentes, existem pessoas que estão em tratamento de câncer, existem amputados. Gente, presta atenção, nós não estamos preparados psicologicamente para isso. Ninguém está. E a gente olha aquelas cenas, as pessoas não estão indo passear na Polônia, não estão indo passear na Romênia, as pessoas não estão indo passear nesses lugares, as pessoas estão saindo para não morrer. Aí você quer ver o pior? Famílias sendo separadas porque homens em idade de ir para a guerra não podem sair do país. E aí você vê o choro de criança, você vê crianças chorando, você vê mães desesperadas, porque o que será de nós agora daqui para frente? Nós não estamos preparados psicologicamente para isso. A gente não estava preparado psicologicamente para uma pandemia. Então, o que começa a acontecer é que nós começamos a ser diretamente ou indiretamente afetados. Eu estava lembrando aqui porque a gente não pode esquecer. Porque esse tem sido um grande mal do povo brasileiro. Nós temos uma mente curta. Mas a gente não pode esquecer. Eu estava lembrando dos acompanhamentos que eu fiz, de pessoas que ficaram internadas no hospital, dos áudios que recebi, de filhos, de esposa, mandando áudios, desesperados, dizendo, pastor, por favor, faz alguma coisa, ora. Uma pressão absurda. Nós estamos sendo afetados. Pode ter certeza disso, indiretamente ou diretamente você está sendo afetado. E o que isso tem a ver? Tem a ver com estrutura. Tem a ver com plenitude. Porque essa foi a palavra que eu escolhi nessa noite para a gente poder pensar junto. Porque essa palavra é muito mal interpretada. E às vezes a gente não entende muito bem o que ela significa, mas eu fui buscar a raiz dessa palavra. E você vai entender por que eu fui buscar. O que significa plenitude? E surpreendentemente, eu percebi, encontrei que plenitude significa espessura, grossura.
poxa, interessante isso. Na época do Império Romano, um soldado que aguentava as pressões do campo de batalha, ele era conhecido como pleno, porque ele aguentava, né, o calor da batalha, ele conseguia suportar as pancadas que ele recebia. E aí tem uma questão bíblica que a gente fala constantemente, mas a gente dificilmente observa, que significa plenitude do Espírito. E a gente olha para o mundo hoje que está à nossa volta, e a gente percebe que as pessoas estão sofrendo por quê? As pessoas estão sofrendo por falta de plenitude, por falta de espessura, por falta de grossura. Ou seja, pode bater que eu aguento, pode acontecer o que acontecer, não irá mexer com a minha estrutura emocional. Já reparou que nós não estamos vivendo na plenitude? Nós estamos vivendo numa camada muito fina. As coisas estão afetando as pessoas muito fácil. Nós estamos vivendo um tempo hoje que ninguém pode falar mais nada. Uma frase derruba o outro. Uma crítica você não pode mais ter. Ninguém mais tem grossura para receber uma crítica. Ninguém mais tem espessura para ler uma palavra. Ninguém mais tem grossura para receber uma palavra bíblica que mexa com a estrutura dele e ele não se sinta doidinho, machucadinho. Ai, o pastor hoje passou de todos os limites. Por quê? Ele falou que eu tenho que ser crente. Está difícil. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Patrões não podem mais falar com empregados, empregados, né, ficam ali naquela vitimização dos tempos que a gente está vivendo hoje. Para você se dirigir à pessoa é complicado, você vai falar, você não sabe o que falar, se você chama de senhora, está me chamando de velha. Se você fala qualquer outra coisa, você percebe que às vezes é mal recebido. Estamos vivendo um tempo difícil, queridos. Por quê? Porque nós não temos espessura. Não, pensa num colete à prova de balas. Um colete à prova de balas, ele tem que segurar uma bala de fuzil. Você cai. Você é derrubado. Você pode até quebrar uns ossos, mas a bala não entra. Nós temos que ser assim, preparados para o impacto, preparados para recebermos o que vier, porque você quer ver uma coisa que eu vou te dizer e você pensa aí comigo. As pessoas estão sofrendo por aquilo que ainda não aconteceu, já percebeu? Eu acompanho isso e eu percebo assim, as pessoas vêm desesperados, com medo, beirando uma síndrome de pânico. Aí você diz assim, deu ruim. Vamos lá, vamos conversar, o que está acontecendo? Fala aí, como é que eu posso te ajudar? E se acontecer? E se acontecer isso? Cara, você não tem controle dessas coisas. Nós estamos sendo abatidos antes de receber a pancada. Nós estamos sendo derrubados apenas com notícias. E se você assiste aí uma tal
rede, você está muito abatido. Porque até o jeito de falar é para dizer para você que a coisa está muito ruim. E aí nós ficamos atados diante dessa situação. Começamos a dar para trás, começamos a recuar, começamos a tentar nos esconder de tudo de ruim que ainda não aconteceu. A gente está vivendo fatos, queridos, que não são reais. Tem gente com medo da guerra. Eu recebi um monte de mensagem assim, quer ver? Pastor, e se o Brasil tiver que ir para a guerra? Aí eu até postei um vídeo hoje no meu Instagram. Nós não vamos, não. Não vai, não. Tem como, não. Entendeu? Fique tranquilo. Mas olha a aflição das pessoas. Não é se o Brasil, é se eu. E se eu tiver? E se eu tiver que viver isso? E se eu tiver que passar por isso? E se eu tiver... Não, calma! A sua camada de resistência está sendo muito, mas muito fina. A camada de resistência, a espessura está sendo muito fina. Então, qualquer coisa está lhe atingindo, qualquer coisa está lhe apavorando, qualquer coisa está lhe tirando do centro, qualquer coisa está mexendo com o teu psicológico, e nós precisamos mudar isso, e tem uma boa notícia para você, nós temos como mudar isso. Amém? E eu quero, nesses domingos, tentar trazer para você essa realidade que Jesus nos apresenta, e vai ficar, claro, à tua disposição, e você vai poder dizer, sim, eu quero isso para a minha vida, ou para mim pouco importa. Mas eu, como pregador do Evangelho, líder dessa igreja, preciso orientar a minha igreja a ser resistente. Sabe por quê, queridos? Nós estamos vivendo tempos e que tem curso para tudo hoje, principalmente para como ser vitorioso, não é verdade? Como ser vitorioso, como ganhar isso, como ganhar aquilo, como fazer aquilo outro. Eu estou indo num caminho diferente. Como resistir? Como resistir? Eu sei que eu não vou vender um curso. Já tô ciente que isso aí é falência total, né? Mas eu tenho a minha igreja, você tem que vir para cá, você tem que me ouvir. Então, louvado seja Deus por isso. Eu lhe ofereço de graça, você pega se quiser. Mas eu quero te dizer uma coisa de verdade. Não é do quanto nós podemos conquistar nessa vida que se trata o viver. O viver se trata do quanto nós conseguimos resistir. Não é conquistar, é resistir. Até porque conquistas sem propósito não tem sentido nenhum. Conquistas sem resistência não tem sentido nenhum. Não adianta você ter um mundo inteiro e ser um ser humano fraco, uma pessoa sem capacidade emocional de enfrentar as lutas, sem identidade emocional para enfrentar as batalhas. Não adianta. Você pode ter tudo, que você será uma pessoa muito infeliz. Do que nós precisamos? Abra sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, no capítulo 3. Evangelho de Mateus, capítulo 3. Eu quero nessa noite dar a introdução daquilo que eu tenho chamado de caminhos do Espírito para a nossa vida. A partir do verso de número 11, caminhos do Espírito, onde diz assim a palavra do Senhor: eu vos batizo com água para o arrependimento,
mas aquele que vem depois de mim, isso é um testemunho de João Batista, é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de levar ou de desatar os nós. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Amém. Eu gostaria que nós ficássemos aqui, que nós pensássemos a respeito dessa palavra, porque tem algo nesse texto que pode nos ajudar muito a respeito da plenitude, ou seja, da espessura e da grossura que nós precisamos para resistir às batalhas que nós temos vivido, para resistir à pressão que nós temos vivido. Eu falei de coisas aqui que parece que são coisas externas. Eu falei de guerra, eu falei de praga, eu falei de pandemia, mas nós temos também aquelas outras batalhas. Nós temos batalhas no nosso casamento, na criação dos nossos filhos, vida financeira, ou seja, nós estamos sendo apertados. E muitas pessoas, escuta o que eu vou te falar, não vai conseguir resistir. Serão esmagadas por esse tempo. Escuta o que eu estou te falando. Muitas pessoas não terão condições. Você vai ver gente pirando, você vai ver pessoas enlouquecendo, você vai ver pessoas desesperadas, abandonando tudo, deixando tudo para trás, abandonando projetos, abandonando sonhos, porque nós estamos sendo levados ao máximo. E aí vem essa palavra. Eu vos batizo com água. Mas existe um que é muito mais poderoso do que eu. Palavras de João Batista, cujo eu não sou capaz nem de desatar os laços da sua sandália. Esse vos batizará com o Espírito e com fogo. E aí, quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que Jesus está interessado em preparar o seu exército. Jesus está preparando uma igreja forte e resistente. Jesus está chamando as pessoas para algo inimaginável por qualquer homem da face da terra. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu tenho um projeto para você, eu tenho uma batalha para você, mas você não irá conseguir vencer se você não passar por esse processo, se você não enfrentar esse processo, se você não estiver debaixo disso que nós estamos falando. Ou seja, você precisa estar pleno, você precisa mergulhar, você precisa ser um soldado em que as pessoas vão olhar para você e vão dizer o seguinte: essa mulher é plena, esse homem é pleno. Por quê? Porque ele aguenta a pressão, ele aguenta as batalhas, ele segura a onda, ele está passando por lutas, mas ele está firme, ele está enfrentando batalhas, mas ele está firme, ele pode até cair, ele pode até quebrar alguns ossos, mas ele consegue se levantar sim, porque existe uma estrutura diferente naquele homem, existe uma estrutura diferente naquela mulher. E nós nunca vivemos, queridos, de um jeito em que nós temos visto tantos evangélicos dando para trás. Tantas pessoas dentro das igrejas, adoecidas no banco da igreja. A gente está vivendo com um exército doente, com um exército contaminado. A igreja do Senhor não evangeliza mais, a igreja do Senhor não faz mais a obra missionária. Conversando essa semana agora com a preletora aqui que veio para o Congresso de Mulheres, eu sentado com ela, sentou na minha frente, do nada ela virou e falou assim: pastor, você sabe que eu estive em Portugal?
Aí o Portugal, é mesmo. Ah, minha filha mora lá e tal. Ah, você sabe como é que está Portugal, né, pastor? Sei, alguma coisa, eu sei. Ela virou e falou assim, mas está pior do que você pode imaginar. Não tem mais igreja, não tem mais evangelho, não tem mais crente. E eu sei porque a Ana tem me falado isso. Foi na igreja, sentou no banco, teve lá um momento, tal, frio, morno, sem nenhum sentido. No final do culto, leram lá um texto, amém, leram a Bíblia, aleluia, glória a Deus, oraram e dispensaram as pessoas. Aí você está falando de um crente que está acostumado a viver o seguinte: eu preciso de uma palavra, eu preciso de uma força, eu preciso de algo que me coloque para cima. Amanhã, segunda-feira, eu tenho que lutar, eu tenho que enfrentar um leão, eu tenho que matar um urso. E como é que eu vou fazer isso? Se eu não estou conseguindo essa estrutura que eu preciso para a minha vida? Aí ela me passou, tem uma igreja em Portugal, abandonada, acabou. Sabe o que é uma igreja abandonada, irmãos? É você passar aqui na rua, olhar, dizer assim, o que era isso aí? Ah, é uma igreja. E o que tem aí agora? Nada, está fechado. Entregaram, foram embora. Por que isso está acontecendo? Porque nós estamos vivendo hoje, talvez, um dos piores momentos do evangelho em todo o mundo. Nós estamos vivendo hoje um evangelho de pessoas que estão adoecidas no seu banco, que estão lambendo as suas feridas, que estão olhando para as suas mazelas, que estão com medo, amedrontados dentro da igreja, amedrontados dentro de casa. Quando você diz, vamos servir ao Senhor, vamos fazer um projeto, isso é caro, né? E o que serve dinheiro, irmão? Para que serve dinheiro? Porque tem que fazer isso, tem que investir não sei aonde, tem que investir não sei o quê. Tá bom. Daqui a pouco a Rússia vem e diz assim, isso agora é meu. Tá você e sua mala. Para onde que eu vou? É assim que vai acontecer. Você acha que você tem alguma coisa? Você acha que você está conquistando alguma coisa? Você está vendo lá aqueles lugares maravilhosos na Ucrânia, prédios sendo bombardeados, queimados, gente que tinha sua casinha, que tinha sua televisão, a sua internet, a sua paz, a sua tranquilidade, chegava em casa depois do trabalho, eu vou dormir, vou descansar. Sabe o que eles estão fazendo agora? Comendo um resto de comida qualquer, na beira de um acampamento aí, implorando aos países que estão do lado, por favor, me receba. Um frio, irmão. Tendo que lutar contra isso. E sabe por que isso está acontecendo? Porque nós estamos recuando. A igreja está recuando, você está recuando. E por que nós estamos recuando? Porque nós não temos espessura, nós não temos força, nós não estamos aguentando a pancada e isso precisa mudar. E a gente tem que parar de chorar as nossas pitangas e dizer o seguinte, olha, eu quero ser revestido pelo Espírito Santo, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero estar batizado no Espírito Santo, porque no dia que a guerra chegar, no dia que eu for apertado, no dia que a pandemia chegar, no dia que a doença chegar, no dia que a traição chegar, no dia que a luta bater na minha porta, vai encontrar uma muralha. Pode até me atrasar, mas não vai me parar. É isso que nós precisamos ter, a ousadia que todos esses homens que nós abrimos a palavra aqui, vivemos na vida deles. Quando nós olhamos para um Davi, nós olhamos para alguém que não é nada nem ninguém melhor do que eu e você, mas é alguém que está cheio do Espírito de Deus. É alguém que está dizendo o seguinte, olha, eu sou apenas um menino comum, eu sou apenas um pastor de ovelhas, mas existe um diferencial na minha vida, e o diferencial é o Espírito de Deus. Que no Antigo Testamento, Deus que escolhia. Ou você acha que era assim? Vamos aí, ó, o Espírito Santo aí. Não.
não era avanço, era Deus olhava, esse aqui é bom, esse aqui vai aguentar o tranco, esse aqui nós vamos botar na frente de batalha, pode ungir. Elias ia lá, puf, Samuel ia lá, puf, Eliseu ia lá, beleza, está sendo Deus levantando os seus. A nova aliança com Jesus, sabe o que ela fez? Ela desburocratizou o céu. Ela disse o seguinte: olha, era desse jeito, mas agora é para quem abrir o coração, é para quem quiser, é para quem disser: eis-me aqui, envia-me a mim, eu estou pronto, pode me reforçar, pode depositar em mim, e você vai conquistar algo que você nunca pensou em conquistar. Você vai ser resistente, meu filho. Você vai ser resistente, minha filha, porque é isso que está difícil hoje. Nós estamos sendo abalados por qualquer coisa. Às vezes não tem nada a ver com a gente. Está lá a gente, abatido, desanimado. Vivemos num mundo hoje que sonhamos os nossos projetinhos, e aí vamos vivendo os nossos projetinhos, quando alguma coisa sai do lugar, desespero. Não sei o que vou fazer. Preciso procurar um psicólogo. Preciso buscar ajuda. Amém. Os psicólogos precisam também dessa demanda, né? Precisam, estão aí dizendo o seguinte: ó, nós estamos aqui, mas também precisam estar cheios do Espírito Santo, porque senão não vai, meu amigo. E aí Jesus está dizendo: olha, eu vou batizar com o Espírito Santo e com fogo. E aí eu queria entender isso com você, antes da gente ir embora. O que significa isso? Né? Quando você ouve algum irmão de uma outra denominação, ou de algum lugar chegar a dizer: eu sou batizado no Espírito Santo, o irmão é cheio do fogo de Deus. Já ouviu isso aí? Tem nada de errado. Deixa o irmão ser do fogo. Se não for do fogo estranho, né? Se não for de um fogo esquisito qualquer aí, se for cheio do fogo de Deus, é isso. Só que o problema que nós vivemos hoje, principalmente no meio das igrejas, é um problema educacional muito grande. Por isso que nós investimos na nossa escola bíblica dominical. E por isso que nós queremos investir cada vez mais. O sonho dessa igreja não é ter só escola bíblica dominical, mas é ter aqui um centro de treinamento. Um centro de treinamento, de aperfeiçoamento, porque o mundo todo faz isso, queridos, e a gente não está fazendo. Parece que a igreja anda sempre na rabeira da história. O mundo inteiro já usava bateria, depois de milhões de anos, a igreja começou a usar também. O mundo inteiro já sabia o que era uma guitarra, não sei o quê. Milhões de anos depois, a igreja diz: bota, né? Era do diabo, mas agora a gente usa aí, né? Parece que a gente anda sempre atrás. E eu preciso dizer para você uma coisa: o projeto de Jesus não era a igreja andar na cauda, mas a igreja andar na cabeça da história. Ou seja, nós estamos guiando esse mundo, nós estamos levando esse povo a um pensamento correto do que se diz respeito à vida. Agradeça ao movimento evangélico, agradeça à reforma protestante por todo o sistema educacional que nós temos hoje no mundo. As principais universidades do mundo nasceram por iniciativa dos cristãos evangélicos, vindos da reforma. Harvard, Yale, Cambridge e tudo que você pode imaginar são bases fundamentais de ensino e educação. Para quê? Para que você possa abrir sua mente, para que você possa entender o que está acontecendo. Queridos, ninguém ganha com um povo que não consegue pensar.
E aí nós vivemos em nossas igrejas hoje que ser batizado no Espírito Santo tem que chutar a cadeira, tem que parecer que está fora de si, tem que ficar rodando feito um peão louco, tem que ficar gritando feito sei lá o quê. Cara, falta a Bíblia, falta interpretação, falta estudo, falta entender por quê. Porque tudo que Jesus deixou para mim é bom. Amém? Diga isso para a pessoa que está do seu lado. Tudo que Jesus deixou para mim é bom, irmão. Cara, é bom. E a gente precisa entender isso. E a gente precisa aproveitar, sabe por quê? Porque na palavra de Deus estão contidas armas poderosas para você poder viver nesse mundo cruel e hostil. Pode ter certeza disso. Nós temos na nossa mão uma arma poderosa, mais poderosa do que você pode imaginar, para nos dar vida, para nos fazer resilientes, fortes, plenos. Um soldado pleno, ou seja, você olha para uma mulher e você diz, como é que essa mulher aguenta tudo que está acontecendo na vida dela? Plenitude, Espírito Santo, resistência, espessura. E Jesus está dizendo, a Bíblia, Jesus e os seus discípulos vão usar uma linguagem simbólica, fogo. Ô irmão, eu quero ser batizado no fogo, mas eu não quero me queimar. Você quer? Não. Então, se eu fizer uma fogueira aqui e falar, irmão, deita aqui, você não vai deitar. Então, você e eu concordamos que esse fogo que Jesus está falando aqui não é o fogo. É fogo, mas não é fogo. Lembrei alguém? É fogo, mas é fogo. Mas é o fogo, presta atenção. Mas não consome. É o fogo da sarça, né? Quando Moisés olha e diz assim, ó, tem alguma coisa estranha ali. Estou vendo uma sarça pegar fogo, normal, né? Segundo os estudiosos aí, não eu, os estudiosos, diz que a sarça tem um elemento químico, que ela fica rodando, aquelas coisas ficam rodando assim no deserto. Ela tem um elemento químico que, né, exposta a um calor absurdo, pode ser que pegue fogo. Então, aquela cena não é difícil de acontecer. Só que quando pegava fogo, ela se consumia. Quando Moisés olha e percebe o seguinte, está pegando fogo, mas não está se consumindo, tem alguma coisa estranha nessa história. Então, Jesus está falando de um fogo que vai queimar, mas não vai te consumir. Amém? E é isso que nós precisamos. Nós precisamos desse fogo. Nós precisamos do que o fogo faz. Porque eu separei 3 coisas aqui a respeito do fogo que eu quero pensar com você. Primeiro, o fogo, ele tem, né, como objetivo principal queimar, destruir. Ele vai, né, destruir. O que o fogo precisa queimar em nós? O nosso pecado. O que o fogo precisa queimar em nós? As nossas doenças emocionais, psicológicas. O fogo que não irá me consumir, irá destruir todas as impurezas que hajam em mim, porque nós somos impuros. E não leve a mal, não, porque nós somos mesmo. Somos contaminados, ficamos impuros. Fomos criados numa sociedade de impureza.
Nós temos uma galera aí de homens que foram criados num tempo de muita promiscuidade. Nós temos uma turma de homens que foram criados, o garoto tinha 10 anos, e aí, já pegou quantas mulheres? Tio, o que é isso? O que é isso? Rapaz, você não é homem, não. Não sou homem, não. Vivemos uma década de promiscuidade, décadas. Fomos ensinados de maneira errada, poluídos. Você acha que isso não gera impureza? Você acha que isso não gera problemas emocionais, problemas psíquicos? Claro que gera. As meninas foram ensinadas de maneira errada. Parece que a linguagem com menina, eu vim de uma casa que eu tive 2 irmãs, e a linguagem com a menina é feio. Tudo é feio. Tudo é feio. A pessoa cresce com a mente distorcida. Tudo é feio, julgando, criticando, não conseguindo viver, não tendo alegria de viver, não tendo vontade de viver. Nós vivemos uma década de que parece que os pais, para poder controlar os seus filhos, os tolia de qualquer coisa. Lembrei, há um tempo atrás, uma história com a minha irmã. Ela gostava de um rapaz e beijou esse rapaz, deu um beijo nesse rapaz. E a primeira coisa que ela fala desse episódio foi o seguinte: papai ficou uma semana sem falar comigo, porque ele viu. Porque tudo o pai vê, né, irmão? É um negócio esquisito demais. Tudo. Não tente fazer nada que o pai vê. Né? E aí, o meu pai viu, e olha que meu pai era gente boa. Mas quando ele viu a filha dele sendo beijada por um lobo qualquer, ele falou, não. Mas ele ficou chateado com a moça. Ele não sentou, ele não conversou, ele não orientou, ele não disse, calma, minha filha, o que está acontecendo? Senta aí, conta para o pai. Abre o bico, vai falando, vai falando. Seja gentil, fale aí, me conte mais, me fale mais o que está acontecendo. Tem que ser esperto, rapaz. Vai, o que houve? E aí, como é que foi? Calma, vamos lá, quero te ajudar, quero lhe orientar. Não tinha conversa, não tinha diálogo, não tinha orientação. Você não sabia quem perguntar, você não sabia com quem falar, era um desastre de comunicação. Talvez famílias um pouco mais educadas, um pouco mais, né? Aí, uma situação talvez de vida melhor, poderia ser diferente, o que eu não acho que era. Talvez era até pior. Então, imagina como nós somos criados. Imagina o quanto o fogo de Deus precisa queimar coisas em nós que precisam ser queimadas. Palavras, às vezes, palavras destrutivas. Palavras de destruição, você não vai dar em nada, você não vai conseguir nada, você vai ser uma mulherzinha, você vai ser uma safada. Era assim. Parece que tratava as pessoas de qualquer maneira, de qualquer jeito, uma linguagem sem nenhum tipo, né, de contextualização, se falava para as pessoas, né, coisas que nunca se deveria dizer para um ser humano, ainda mais para um filho. Quantas coisas precisam ser queimadas em nós? Quantas coisas o fogo de Deus precisa queimar em nós, porque são coisas que nos atrapalham, são coisas que não nos deixam viver, que não nos deixam avançar. Porque parece que nós temos sempre um gatilho, que quando nós queremos ir, eu não estou nem falando aqui das experiências fora de casa, porque você quer ver ambiente cruel do inferno, um negócio chamado escola. Sou totalmente a favor, mas é um ambiente hostil.
Você joga teu filho lá, você sabe disso. Se eu perguntasse aqui, você ia falar, que eu sei. Qual era o seu apelido na escola? Ninguém te chama pelo nome. Já lhe joga ali uma caricatura, já lhe joga ali uma coisa jocosa, tipo, ou seja, destruir você, destruir a sua autoestima. Você imagina, eu cursando a primeira série, desse tamanho, o meu amigo maior junto comigo pegava na minha cintura. Eu magro igual uma vareta de macarrão. Naquele tempo, não se cortava cabelo das crianças direito. Deixava crescer. Era bonito. Porque se cortasse o cabelo da gente igual o cabelo de Sérgio está cortado ali, você era piolento. Ué, é ou não é? Você é piolento. Está com piolho? Infelizmente, na nossa sociedade, o piolho era membro da família. Não é? Era. Você andava pelas ruas da minha cidade, o pessoal sentado na calçada, o filho aqui, um lençol no meio das pernas e ó. Tome pente fino. Você imagina num tempo, era creme rinse, Neutrox, era o que mais vendia na face da terra. E menino, a gente acordava para ir para a escola, um frio, meu irmão. Chuveiro não esquentava, aquelas gotas de água gelada. Minha mãe dizia, vem cá, não precisa não. Pegava óleo de cozinha, passava na mão, ia no cabelo, penteava, aquilo quebrava dente do pente. Irmão, se o fogo de Deus não queimar essa praga, tu não anda não. Tu não anda não. Mas eu estou falando aqui porque existem coisas seríssimas que aconteceram na nossa caminhada, que nos colocaram para baixo, que nos impediram de avançar, que nos impediram de viver, que nos impediram de sonhar. É verdade, queridos. Existem pessoas marcadas. E aí Jesus diz assim, olha, vocês serão batizados com fogo. Pô, qual é o elemento principal do fogo? Queima. O que o fogo de Deus precisa queimar? Essa minha autoestima baixa, essas minhas crises emocionais, essa minha falta de estrutura. Ou seja, Deus precisa queimar essas doenças que foram colocadas na cabeça da gente, palavras que nos paralisaram, seja por causa do nosso cabelo, da nossa cor de pele, dos nossos olhos. Porque, vou te dizer uma coisa, ninguém presta. A menina loura de olho azul tem o pior apelido da escola. Você imagina o quanto nós vamos sofrendo na vida. Relacionamentos distorcidos, mal feitos, que atraem sofrimento. Eu sempre falo isso, irmãos, relacionamento pode trazer sofrimento, não. Relacionamentos trazendo sofrimentos terríveis para a vida das pessoas, deixando marcas, machucando, ferindo. O que o fogo de Deus precisa consumir? O fogo de Deus precisa queimar essas coisas que não prestam. O fogo de Deus precisa queimar essas coisas que não nos deixam viver. E é por isso que nós precisamos desse fogo. É por isso que nós precisamos, não tem elemento melhor para descrever o que Jesus queria dizer. Sabe por quê? Porque faz todo sentido e você vai entender isso ao longo desses dias que nós vamos estar aqui nos caminhos do Espírito. E aí nós sentamos na igreja e queremos levar a nossa vida achando que está tudo bem. Não está tudo bem. A gente não está aguentando um peteleco. A gente não está aguentando nada, uma situaçãozinha que acontece, já está todo mundo desesperado, todo mundo com medo, todo mundo querendo abandonar o barco, todo mundo desesperado. Que é isso? Cadê a força? Cadê a espessura? Cadê a armadura de Deus que está na tua vida e que você pode levar assim tiro, pode levar flechada, pode levar bomba, pode levar pancada, mas você vai levantar. Amém? Então feche seus olhos aí, vamos orar nessa noite.
Semana que vem a gente continua nesse tema, hein? Convide alguém para estar aqui. O fogo vai descer. Talvez nessa noite você precisa queimar a sua incredulidade. Você vive de uma incredulidade terrível. Nós vamos falar sobre isso, incredulidade. A incredulidade não nos deixa viver. Nós podemos nessa noite dizer: Deus, eu quero viver. Eu quero aproveitar as coisas que eu tenho conquistado. Eu quero ter alegria no meu dia. Eu quero acordar de manhã e saber que eu estou bem com o Senhor, saber que eu estou em paz. A alegria de poder fazer uma refeição, a alegria de poder estar com a minha família, de poder rir com a minha esposa, com os meus filhos, com o marido. Irmãos, a gente está perdendo coisas preciosas na vida da gente, nossos pais. Talvez muitas pessoas aqui já perderam seus pais. Em 2000 eu perdi meu pai. E sempre vem na minha mente assim: poxa vida, faltou a última risada, faltou a última brincadeira, faltou alguma coisa. Por quê? Porque talvez eu estava distraído, talvez a gente não estava nem aí. Valorize seus pais, valorize sua casa, valorize sua esposa, seu marido. Torna o ambiente da tua casa um ambiente leve, um ambiente cheio de Deus. Pede o Espírito Santo nessa noite para queimar aquilo lá na tua casa que tem atrapalhado o teu relacionamento, que tem atrapalhado a tua vida, que tem atrapalhado, tem tirado a tua alegria. Pede ao Espírito Santo: Senhor, queima. Talvez seja uma doença, talvez seja, sei lá, alguma coisa que está acontecendo na tua casa. Pede a Deus: Senhor, passa com teu Espírito, passa com teu fogo no meu lar. Pede ao Senhor para queimar aquilo que está de repente atrapalhando o teu relacionamento com a tua esposa, com o teu marido. Mas Senhor, tira isso do meu coração, esse sentimento que eu estou vivendo. Talvez você está aqui nessa noite, você está com medo, você está com pânico, você está desenvolvendo depressão. Você está com dificuldade de dormir, ansiedade, vivendo o dia de amanhã e deixando de viver o dia de hoje. Pois eu profetizo que o Espírito Santo de Deus irá queimar tudo aquilo que tem impedido você de experimentar uma vida na presença do Senhor. Peça a Ele: Espírito Santo de Deus, vem sobre a minha vida, vem e me batiza com fogo. Eu preciso que o Senhor me batize com fogo, que esse mês de março seja um mês que eu vou experimentar o fogo de Deus na minha vida. Obrigado, meu Pai, pela Tua palavra, obrigado pela estratégia do Senhor de nos colocar diante de Ti e nos dar condições de viver nesse mundo tão hostil e cruel. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos que têm acompanhado a nossa live, no Brasil e fora do Brasil, em tantos lugares, ó Deus, que ficaram conosco até agora. Abençoa cada casa, cada lar. Visita, Pai, visita os teus filhos nessa noite com fogo do teu Espírito. Aquela palavra que incomoda, aquele pensamento que incomoda, aquele sentimento que incomoda, Espírito Santo de Deus, queima nessa noite. E obrigado pela tua presença em nosso meio. Nós te louvamos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Aleluia.